Após os dois jogos do Brasil na Copa do Mundo, quem se destacou positivamente e negativamente? Bom, vou começar o vídeo falando para se inscrever no canal, deixar o like e comentar se você concorda ou discorda dos nomes que eu vou citar aqui como os melhores e os piores da seleção até o momento na Copa do Mundo, né? Então, na minha visão, é, três nomes vêm se destacando bem. Vini Júnior, que é o maior destaque no ataque, é o único destaque positivo no ataque até o momento. Vem sendo totalmente diferente do que ele vinha jogando na seleção, então ele vem chamando mais a responsabilidade, ele vem conseguindo trazer o seu estilo do Real Madrid para a seleção brasileira, que é de sempre tentar, sempre partir para cima e agora ele está acertando mais jogadas, então ele está muito confiante. Eu também estou gostando até das entrevistas dele, né? Principalmente no primeiro jogo ele falou que a seleção que quer ser campeã não pode ter medo, se tomar gol vai ter que empatar, depois virar, vai ter que partir para cima, não pode nunca deixar de acreditar. E isso eu achei muito positivo. E um outro nome que também vem se destacando positivamente na minha visão é o Bruno Guimarães, no meio de campo. Ele participou muito bem contra o Marrocos, em que jogou sozinho no meio de campo, enquanto que Paquetá e Casemiro erravam tudo. Ele deu o passe, ele deu a assistência para o Vini marcar o belo gol contra o Marrocos. Ontem contra o Haiti, ele também achou um belo passe que acabou ocasionando no primeiro gol do Brasil, que ele achou o Vini Júnior, aí teve a jogada, aí bate-rebate ali com o Matheus Cunha, que acabou sendo o primeiro gol do Brasil. E ele vem sendo diferente do que ele vinha jogando também na seleção. Então ele vem chamando mais a responsabilidade no meio de campo, ele está armando o time mesmo jogando um pouco mais recuado, só que ele também está aparecendo mais à frente, algo que ele não fazia muito na seleção brasileira. Ele ficava mais recuado, jogando ali junto com o outro volante. Então nessa ele vem iniciando as jogadas, mas ele também está participando do ataque. Então, estou gostando bastante desse novo Bruno Guimarães. E, e toda a seleção, as últimas seleções campeãs, tiveram um meio de campo forte. E o Brasil não tem um meio de campo forte, mas o Bruno Guimarães, obviamente, melhora muito a qualidade do meio de campo do Brasil, que aposta o que o Carlo Ancelotti apostou muito no ataque, já que não tem muitas peças no meio de campo e também nas laterais não tem ninguém, né? Mas o terceiro nome de destaque positivo é justamente um lateral, que é o Douglas Santos, que na minha visão ele foi muito bem contra o Marrocos também, principalmente no segundo tempo ali, com ótimos desarmes. É um lateral mais defensivo, mas que ele não vem sofrendo. Tudo bem que contra o Haiti não é muito parâmetro, porque é um adversário muito fraco, mas se você for mal, aí é pior ainda, é mais grave ainda, né? E esses três jogadores até o momento vêm fazendo uma boa Copa, uma ótima Copa pelo Brasil. São os três melhores jogadores até o momento da seleção brasileira. O Douglas Santos veio meio que como um patinho feio, bastante desacreditado, e vem de duas boas partidas, principalmente contra o Marrocos, em que foi também mais exigido, um adversário mais forte. Agora vamos ver contra a Escócia, né? Mas até o momento o Douglas Santos surpreende positivamente. Já o lado negativo, né, o destaque negativo, fica para o Paquetá, que muitos podem até falar que foi bem contra o Haiti, mas Paquetá parece que é aquele tipo de jogador que vai bem contra Panamá, vai bem contra Haiti, que são adversários muito fracos,
E quando pega um adversário mais forte, como o Marrocos, eh, como uma Croácia, como um clássico, uma Argentina, por exemplo, pode pegar uma Holanda, uma Suécia, um Japão, vai acabar sofrendo, né? Então, contra o Marrocos ele foi horroroso, foi um dos piores jogos que já vi de um jogador no meio de campo na Copa do Mundo. Ele errou tudo, errou passe fácil, lance bobo, ocasionando contra-ataques para o Marrocos. Até que melhorou um pouquinho no segundo tempo, porque errou menos, mas mesmo assim, na minha visão, não é um jogador para ser titular de uma seleção brasileira. Então, ele ser titular da seleção brasileira mostra o baixo nível que nós temos no meio de campo, né? Faltam jogadores de qualidade no meio de campo. Outro jogador de destaque negativo também joga no meio de campo, que é o Casemiro. Ele foi péssimo, ele foi horroroso contra o Marrocos, tanto é que saiu no intervalo e nem era para ter continuado até o intervalo, né? O Brasil teve muita sorte nesse jogo, porque podia ter saído do primeiro tempo ali perdendo, até de 2-3-0 e terminou o primeiro tempo com empate. Então saiu muito no lucro o Brasil. E o Casemiro muito pesado, sem mobilidade, errando marcação, chegando atrasado, também não acrescentando em nada na saída de bola. Então é um jogador completamente que está muito mal. E o Brasil também, o reserva também não me agrada, que é o Fabinho, que já passou o tempo dele, mas mesmo assim, contra o Marrocos, o Fabinho entrou e foi muito melhor do que o Casemiro, né? Então o Brasil melhorou o meio de campo com o Fabinho. Não sei se pode ser um jogador para as próximas partidas, mas para mim o Casemiro vem sendo também um destaque negativo. E é, também eu citei dois jogadores, mas de negativo, mas eu acho que não tem talvez um terceiro assim, porque tá todo mundo no mesmo nível, né? Também é só um detalhe ali que o pro Carlo Ancelotti que ele não pode, eu nem falo para colocar o Endrick como titular, mas o Endrick tem que entrar no segundo tempo das partidas, porque é um jogador que ele sempre tenta, ele não tem medo, é um jogador muito ativo e é, todo time e seleções precisam de jogadores ativos, jogadores que não têm medo. Eu vejo muitos jogadores que é, têm muito medo de tentar, que sentem muito a pressão, e o Endrick, ele até pode sentir a pressão, ele pode até jogar mal, mas nas vezes em que ele entrou, nas vezes que ele jogou tanto em clube quanto em seleção, ele sempre tentou. Só que agora vem o terceiro é, destaque negativo, que eu acabei lembrando, que é o jogador que mais irrita o torcedor brasileiro, que é o Rafinha, que fez duas péssimas partidas contra Marrocos e também contra o Haiti. Contra o Haiti ele perdeu um gol cara a cara com o goleiro, muito fácil de, de fazer. Ele vem errando tudo também, ele errou um outro lance ali que estava cara a cara, podia ter tocado ali pro meio da área, não tocou, ele não sei se ele tentou chutar, foi muito fraco, o goleiro pegou com tranquilidade. Contra o Marrocos também é a mesma coisa, né? Foi muito mal. É, ele também vai muito mal nas entrevistas, né? Em que muita marra e pouco futebol, né? E quando você joga uma marra, você precisa aguentar as consequências. Vai ter mais pressão. E dentro de campo você vai ter que comprovar essa marra, né? E aí quando você é marrento fora de campo, dá entrevista, fala que vai bater em argentino, que vai ganhar de argentino, que vai ganhar, que não sei o quê, e não ganha, e além disso apanha e ainda fica com cara de choro, não faz nada no jogo, fica pior ainda, ele fica muito marcado. É um jogador que agora ele se machucou contra o Haiti, claro que
A gente não torce por lesão de jogador, mas pela fase dele na seleção brasileira, a saída dele acaba sendo um ótimo reforço para a seleção. E que antes da Copa do Mundo eu havia comentado com alguns amigos aqui que o Rafinha seria o jogador que mais irritaria o torcedor. E de fato, pelo menos até a segunda partida, ele é o jogador que mais irrita o torcedor brasileiro. E aí, o que você está achando da seleção brasileira nessa Copa? O que você está achando da Copa? Você concorda com os destaques negativos e os destaques positivos que eu citei? Então deixa aqui no comentário se você concorda ou não e deixa o seu like e se inscreva no canal. Falou!